Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Amém. Graças a Deus, igreja. Quem está feliz, dá glória a Deus. Ontem, como eu disse, estava eu, o profeta Samuel e a pastora Juliana. Estávamos numa viagem evangélica, pregando a palavra para um outro povo, um povo de Deus. E vou te falar, você pode ter decepcionado com muitas pessoas no reino de Deus, mas não se esqueça, ainda existem pessoas fiéis nessa terra. Talvez você não tenha rodado para ver, mas existem pessoas fiéis, pessoas de Deus, pessoas humildes e crentes amorosos, amém? Não se desfaleça. Talvez ao teu redor você não tenha visto pessoas que te agradam, mas se você rodar por aí, você vai saber que ainda tem adoradores fiéis de Jesus Cristo, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Nós vamos falar essa noite sobre o cântico de Maria e o cântico de Zacarias. Eu quero só te mostrar, servir a Deus é motivo de alegria. Você pode passar momentos maus, mas eles não permanecem. Dias bons, dias ruins, mas a alegria de Maria foi tanto que foi escrito o cântico de Maria. Está escrito: disse então Maria: minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração, sobre o que os temem. Com o seu braço obrou valorosamente, e os soberbos nos pensamentos de seus corações ele dissipou. Depois pôs tronos aos poderosos e elevou aos humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando da sua misericórdia. Falou com os nossos pais, para com Abraão, a sua posteridade para todo sempre. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 67, também está escrito o cântico de Zacarias. Preste atenção, é uma palavra diferente. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa do seu servo Davi, como falou pela boca dos seus santos profetas,
desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que o aborrecem, para manifestar misericórdia nos nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, a conceder-nos a libertação da mão dos nossos inimigos. O servimos sem temor, a santidade e a justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Fecha sua Bíblia. Toma seu assento. Se concentra um pouquinho com os olhos fechados. Maria, bendita entre as mulheres, não significa que Maria tem o poder de te curar. Não significa que Maria está ouvindo a sua oração. Mas significa que Deus usa o homem e também usa a mulher. Como? O ventre. Se é sujeito a ser acusado de adultério, independente de quem é o seu acusador, independente de uma cidade inteira ficar contra a sua vida, te chamar de adúltero, pois Maria estava se preparando para casar com José. E de repente, então, o que José acharia se a sua esposa aparecesse grávida? Se põe um pouco no lugar de Maria. Maria está dormindo. Maria não está ouvindo essa pregação. O filho dela está. Por isso Deus deu honra a Maria. Honra em ser bendita entre as mulheres enquanto estava viva. Porque Deus é Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Jesus ressuscitou no terceiro dia aos olhos dos homens. A Bíblia não fala que Maria ressuscitou. Então você está sabendo que a alegria de Maria, diante de tanta provação, acusação, levante, um grande risco Maria correu para fazer essa linda obra maravilhosa, para Jesus hoje estar aqui no meio de nós. Aplaude o Rei, porque Ele merece. Bendita entre as mulheres, porque ela tinha intimidade com Deus, como os profetas tinham, porque ela acreditou quando o anjo avisou que ela estaria grávida, daria à luz a um filho, e o que viera dela era santo, fruto do Espírito Santo. Confiança é o que Deus está querendo. Confiar, independente do mundo te atacar. Confiar que ainda que você ande no vale da sombra da morte, eu estarei lá contigo. Um exército contra a sua vida não prevalecerá. Os seus acusadores
não prevalecerá. Porque você adquiriu uma confiança no Redentor, o seu Salvador. Porque você adquiriu uma confiança no seu protetor, o Deus de Israel. Não temas não, terra manto. Vai adiante, prossiga. Coloca Deus na frente, como fez o pequeno Davi. Ainda que ele era tão pequenino para destruir um grande gigante. E eu te falo, Davi podia pelo menos ser um guerreiro grande, um homem do porte do profeta Samuel, mas Deus escolheu um pequenininho. Certamente Davi passava por debaixo das pernas do gigante e matou aquele gigante. Confiança. A confiança de Davi também foi tanta que Davi falou: seu gigante incircuncioso, até quando você vai afrontar o povo do Deus vivo? Davi tomou a dor. Davi não estava satisfeito vendo os crentes sendo perseguidos e falou: chega, eu vou dar um basta. É o que Deus está querendo, a atitude. Confiar. Confiar é a atitude. Quem confia faz igual Maria fez. Quando ela estava viva na terra, ela confiou. Você acha que é fácil você ter um esposo? Imagina agora, você que é marido, casado, ou talvez não, antes de casar, no noivado, e de repente, nos dias perto de você casar, a sua noiva aparece grávida. E como é que você vai explicar para o noivo que é do Espírito Santo, que você não teve relacionamento com homem nenhum? Está entendendo o que Maria passou? Quem entendeu, dá glória a Deus. Maria passou por isso. Independente de José virasse as costas para ela, independente de José não querer mais ela, independente do que ele ia pensar, primeiro Maria pensou em Deus. Deus, fazei primeiramente o reino de Deus, e o resto vos será acrescentado. Ela fez, e Deus acrescentou. Deus acrescentou tanto que Deus, seu divino, enviou um anjo para confortar José, para avisar ele: não temas, homem, pois a sua esposa está esperando um filho, e é fruto do Espírito Santo. Confiança. Ela confiou. Deus é tão fiel, se você for analisar e prova os seus, que antes dele enviar o anjo, primeiro ele foi em Maria. O anjo primeiro foi em Maria, para ver qual seria a atitude dela, se ela confiaria. Como ela confiou, ele mandou o recurso. Sabedoria divina, observação na palavra, nos pontos-chave. Confiança é o que eu quero falar essa noite. A alegria de Maria, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. A confiança. Temos que aprender a confiar em Deus, na tristeza e na alegria. Se alguma coisa na sua vida deu errado, não culpa Deus não, que talvez está sendo um livramento que Deus está te dando, e você está achando ruim. E se acontecer, foi permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Antes do anjo ir até José, primeiro Deus provou a fé de Maria.
Deus não faz nada sem provar os seus. Deus não abençoa antes de saber a fé de cada um. Se você analisar, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O que eu quero te falar? O diabo tentou, Satanás foi lá ter com ele, o capeta tentou rodar em volta dele, seduziu, pediu que ele transformasse as pedras em pães, porque sabia que ele estava faminto, e certamente se as pedras virassem pães, ele queria comê-los. Mas o jejum era de 40 dias e 40 noites, e nisso ele quebraria a palavra com Deus. Antes de Deus enviar os anjos, primeiro Deus enviou as tentações, as provas, foi o capeta. Depois que Deus viu que a fé dele foi tanta, aí veio os anjos e o serviram. Aplaude o Rei Jesus. É isso que Deus faz. Quando você estiver passando prova, fica tranquilo, porque depois da prova vem a bonança. Depois da luta vem a bonança. Repara, a Bíblia diz que haverá guerra, rumores de guerra, reino contra reino, homens contra homens, pais contra filhos e filhos contra pais. Então a Bíblia está falando que primeiro vai haver guerra, mas depois da guerra vem a vida eterna. Aplaude o Rei Jesus. Sempre primeira prova. Depois das lutas vem promessas de salvação. Daniel foi jogado na cova dos leões. Luta, prova, confiança era o que Deus queria ver primeiro, porque Deus podia num minuto explodir aquele reinado do rei. Deus podia destruir tudo, mandasse um terremoto, um vento, não sobrava nada. Eles nem lembrariam de Daniel naquele dia. Um tremor, eles estariam mais ocupados com outras coisas. Deixou jogá-lo para ver a fé de Daniel. Depois que jogou Daniel, foi que Deus mostrou para ele que ele fecha a boca do leão. Confiança. Deus podia ter apagado a fornalha antes de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus primeiro deixou o coração dele estribulado, preocupado, para ver se valeu a pena servir a Deus, para ver se verdadeiramente a palavra que está escrita é verdadeira. Eis que verei a diferença entre os que servem e os que não servem. Eles serviam, por isso Deus o poupou da fornalha ardente. Primeiro vem a prova. Depois que esses homens passaram isso, José do Egito, vocês conhecem a história, todos esses homens foram honrados. Daniel foi honrado, José foi honrado, Sadraque, Mesaque e Abednego foi honrado, mas toda a honra que eles tiveram foi depois da provação, que aos olhos deles parecia o fim de tudo, mas era o começo de tudo. Entenda como é que Deus trabalha. Vamos aprender a conhecer Deus. Jesus
foi chicoteado, espancado. Jesus foi surrado, crucificado, sangue escorreu, doeu, mas ele fazia um silêncio total, porque Jesus, de todos que confiaram em Deus, ele foi o que mais confiou. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Por que ele mais confiou? Pois para isso ele veio ao mundo já sabendo. Aí eu te falo, profeta, raciocina. Depois de tudo que ele passou, depois de toda a dor, tristeza, chicoteada, surra, raciocina. Depois de tudo isso, a maior honra foi a de Jesus Cristo. Aplaude. Poder entre a vida e a morte. Poder entre a vida e a morte. Ressuscitou aos olhos dos homens. Mostrou para aqueles homens que bateram nele, chicotearam, xingaram, que verdadeiramente Deus é fiel. Não desamparou ele, e muito pelo contrário, a luta e a dor dele foi tanta, mas tanta, que a honra dele também foi maior do que a de Maria, maior do que a de Daniel, do que a de Zacarias, maior do que a honra de Sadraque, Mesaque e Abednego, maior do que a honra de Sansão, de Davi, maior do que a honra de Salomão. Por isso que a Bíblia diz: Jesus maior do que todos, porque está vivo. Os outros foram honrados, mas foram desligados, e Jesus permanece. A honra dele foi tanta, a prova dele foi maior, a prova dele foi maior do que de todos. A prova de Jesus foi desde o seu nascimento. Quando era criança, até as crianças mataram, tentando descobrir qual era o Jesus Nazareno, Salvador. O sofrimento de Jesus foi maior. Jesus certamente não teve uma infância como de todas as crianças, pois ele tinha um compromisso com Deus. É difícil quando você vem a um acontecimento na sua vida que você não está sabendo. Até aquele momento você está descontraído, está tranquilo, e se aconteceu, permissão de Deus. Mas e se você ficar sabendo? Se eu falar com você: olha, tu morre amanhã, homem, será que você teria uma noite tranquila hoje? Aplaude o Rei Jesus, tenha sabedoria. Será que você descansaria em paz, sabendo que hoje é o seu último dia de vida? O que você faria se você receber um recado de uma profeta: amanhã Deus vai te levar? E aí o seu casamento, que você está querendo casar? E aí a sua casa, os seus filhos? E aquele amigo que você não vê há anos, que está doido para ver? E o seu trabalho? E a sua vida financeira? Sua esposa? Seus filhos? Primeira coisa que você vai preocupar: e quem vai cuidar deles? Na verdade eu te falo, Deus cuida até dos passarinhos. Dá glória a Deus. Não temas com amanhã. A Bíblia diz para nós estarmos preparados para a vida e para a morte. Crente tem que ser assim. Se você for, você vai acordar na glória no dia da ressurreição. Confiar é o tema hoje. Jesus, eu quero te dizer, que foi maior do que todos os profetas, que
que muitas coisas aconteceram na vida dos profetas, mas pegaram eles de surpresa, coisas inéditas na hora. Mas é pior quando você fica sabendo que amanhã começa uma tragédia na sua vida. Surra, cruz, chicoteada, esbofeteado. E ele sabia tanto que quando Judas o beijou, ele respondeu: com esse beijo, o Filho de Deus é traído. Consciência do que vai passar. Como um homem profetiza a vida dos outros, profetiza o futuro, profetizaria Apocalipse, e não profetizaria, não saberia o amanhã da sua própria vida. Tanto como ele anunciou o nosso fim, como ele também anunciou o fim dele. Aos olhos do homem, Jesus em carne, mas hoje, como ele disse, Jesus invisível no meio de nós. Aplaude o Rei Jesus, ele está aqui. O cântico de Maria, diante das acusações, que ela saberia que seria chamada de adúltera, Maria não se preocupou em ser chamada de adúltera, de ser apedrejada. Ela confiou que o Filho era enviado de Deus. E quando Deus quer algo com você, não negue o Senhor. Coisa linda e maravilhosa é confiar no Deus que você serve. Tristeza, luta, mas é passageiro. Tudo é passageiro. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão. Maria cantou diante de acusação. Maria cantou diante de tribulação. Maria cantou diante de problemas que viriam para o lado dela. Você, uma serva de Deus, que estava pronta para casar com um homem direito, José, e aparece agora grávida, sua adúltera. Esse filho é santo. Que santo? Isso é filho de prostituição. Por um acaso alguém está sabendo que o Espírito Santo tem colocado o filho em mais alguém aí? Maria sabia quem estava falando com ela, que ele pega para fazer e faz, que ele fala e as coisas acontecem. Se Deus te deu o filho, se Deus colocou o filho no ventre de Maria, se Deus protegeria o filho, muito mais também ela, porque o filho estava sobre a guarda dela. Aplaude o Rei. Deus precisa de Maria. Naquele momento, enquanto Maria estava viva, Deus manda dizer à igreja: eu sou Deus dos vivos e não sou Deus dos mortos. Então eu quero te dizer que Deus está precisando de você agora, vivo. Se você acredita em Deus, na sua igreja, no seu pastor, se você acredita no poder de Deus, no Espírito Santo, confia também que Deus está te protegendo. Em uma outra época, o bispo vivia reclamando: esse poste na porta da minha casa, mas esse poste torto, eu vou pedir a CEMIG para tirar o poste bem no portão, bem no meio da porta. Que poste que me incomodava.
E ainda mais quando ele estava torto. E virou ano e mais outro ano, e o poste continuava lá em pé. Um poste de luz. E eu reclamava desse poste. Muitas vezes as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. E os problemas, os desentendimentos, é porque nós estamos querendo passar à frente de Deus. Pois não sabia eu que o poste que estava na porta da minha casa hoje está clareando a placa, a entrada da igreja do Deus vivo. Jesus é o caminho. Dá glória a Deus e aplaude o Rei. Se não fosse o poste, eu ia ter que pagar uma luminária lá a noite toda. Luz de graça, praticamente. A porta da igreja é clara. Os carros estão debaixo da luz. As motos estão debaixo da luz. Deus é perfeito, igreja. Nós aqui somos ansiosos. Bom é fazer como Maria, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46, o cântico de Maria. Também no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 67, o cântico de Zacarias. A alegria de Zacarias. E ele dizia: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, o nosso pai, a conceder-nos, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos com temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. O ano está acabando. Será que nós devemos também ter o cântico, o seu cântico, a sua oração de alegria? Talvez você ainda não tenha o que você quer, a sua moto, o seu carro, a sua casa própria, mas você não está de pé, você não está aí comendo, dormindo, você não está na promessa de vida eterna. Muitos têm ouro e têm prata, mas não tem promessa de vida eterna. E você tem. Zacarias, na tristeza, ele foi feliz. Zacarias, na alegria, ele foi mais alegre ainda. Maria, diante das acusações, ela foi feliz. Ela agradeceu a Deus. Seria uma prova muito difícil. Você, mulher, poderia falar: vou perder o meu noivado, já era meu casamento. Como é que eu vou explicar para esse homem que eu estou grávida? Eu quero te falar: aquele que iniciou a obra na tua vida, ele é perfeito para fazer uma obra perfeita na tua vida. A questão é confiar, fazer como Maria quando estava viva,
que hoje ela se encontra no meio dos mortos, esperando o dia da ressurreição. Também como Zacarias, que foi feliz, mas está morto, e se encontra no meio dos mortos, esperando o dia da ressurreição, para ter a vida eterna. Será que não é dia de alegria? Será que não seria um dia feliz para você tirar, para adorar a Deus, para não olhar os seus fatos e acontecimentos que você tanto desejava que acontecesse esse ano, mas que não se cumpriu, porque não era o ano que Deus preparou para a tua vida? Mas a esperança, ela nunca deve acabar. Que 2015 seja um ano de felicidade na tua vida. Confia. O tempo de Deus não é o seu tempo, e o seu tempo não é o tempo de Deus. Prevalecer com cânticos, com hinos, com salmos, com alegria, com amor, com justiça, com confiança no Deus que você serve. Prevalecer como Zacarias, prevalecer sabendo que ainda que você morra, você viverá. Prevalecer sabendo que você pode estar passando luta, que você pode ter sido decepcionado pela pessoa até que você mais ama. Prevalecer sabendo que existe pessoas te acusando, que existe pessoas te apedrejando. Prevalecer sabendo que aquela pessoa que você mais confiou errou com você. Prevalecer sabendo que tudo que você queria, Deus ainda não te entregou. Mas lembra, você está vivo ainda, e Ele é Deus dos vivos, e você não pode ainda blasfemar, porque as coisas ainda não terminaram, e a promessa ainda há de ser cumprida na tua vida. No tempo de Deus, alegrai o Senhor com hinos e cânticos, com salmos, para que Deus venha fazer a diferença na tua vida, para que Deus venha saber que você foi fiel, que você não desistiu diante dos problemas, dos ataques, que aquele que andava com você não anda mais, mas você prevalece. Repara os seus acusadores. Você que prevalece na presença, você ainda está em pé, e eles viraram pó, poeira e cinza e escárnio no reino de Deus. Eles hoje são motivo de deboche. Nossa, aquele que era tão usado, olha o que aquilo virou. Eu quero te falar que os seus inimigos foram envergonhados, os seus acusadores foram envergonhados. Mesmo que você esteja passando luta, você prevalece em pé. Prevalecer em pé vale mais do que ouro, do que prata, vale mais do que qualquer bênção, porque muitos foram abençoados, mas não herdarão o reino de Deus, e muitos que não receberam ainda suas bênçãos, e talvez Jesus volte e não venha receber, mas já pode se considerar um cidadão do reino de Deus. Você é um filho da promessa. Confia. Não olha para o homem não, porque o homem é falho,
olha para Deus. Maria, quando Deus a convidou para essa linda obra, ela não olhou para José, o que José acharia, mas ela olhou para a voz de Deus. Se Deus te chamares, esteja atento para a voz do Senhor, em cumprir, em obedecer, em fazer obra, em trabalhar. Como um profeta teve aqui e disse: eu trabalho para Deus e Deus trabalha para mim. Quando Maria começou a trabalhar para Deus, Deus trabalhou pela vida dela. É o que Deus está te prometendo essa noite. Faça algo. Levanta a sua cabeça. Erga a tua cabeça. Não abaixa a sua cabeça diante das lutas. Põe a mão no arado. Marcha, caminha, não olha para trás, para não virar estátua de sal. Prossiga nessa fé que você tem. Prossiga na tua fé, nessa força que você tem. Apenas diga: Deus, une a minha força com a tua força. Eu peço à igreja para dobrar o joelho na sua cadeira, para a gente terminar. Eu quero ouvir o teu cântico, não o cântico de Maria, nem o cântico de Zacarias, mas canta aí para Jesus Cristo. Canta aí agora para Jesus Cristo. Canta, alegra-te em Jesus. Alegrai, agradeça por um ano que passou, porque você está vivo. Canta nos pés de Jesus. Faz como aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus com unguento, e com lágrimas ela enxugou os seus pés. Jesus merece, igreja. Canta aí o seu canto. Canta aí, Arthur, canta o seu canto. Canta, Ivaneide, o teu canto. Adriana, cante o teu canto. Cante o seu canto, seu Inácio. Dona Efigênia, eu não quero ver o cântico de Maria, mas hoje você está como Maria na terra. Você também é filha de Deus, está trabalhando para Deus, é obreira na casa de Deus. Canta o seu cântico, Dona Efigênia, agradecendo a Deus porque Ele te escolheu para essa grande obra. Ó, obreiras do Senhor, ó, Ivaneide, canta para Jesus porque Ele tem te abençoado. Cante para Jesus porque uma grande maravilha Ele está para fazer na tua vida. Ó, Ivaneide, canta para Jesus porque Ele te ungiu como coluna na casa do Senhor. Canta para o Senhor Jesus, Adriana. Cante um canto lindo e maravilhoso, porque você é como Maria, escolhida de Deus. Trabalha para Deus dia e noite, fazendo a obra, abrindo a igreja, limpando a igreja. Você não pode ter um filho chamado Jesus, mas você pode ser serva dele, serva de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Cante para o Jesus, minha amiga e amada Miriam. Cante, agradeça, porque grandes livramentos Jesus te deu. Cante para Jesus, Nazareno, amada igreja. Dobre os seus joelhos e dobrem e cantem. Cante nessa noite um canto lindo e maravilhoso, um cântico que vai chegar nas narinas de Deus,
como um cheiro suave. Jesus. Rodrigo, cante para Jesus, porque tu és escolhido de Deus, Digão. Cante para Jesus, meu filho, porque Ele tem te protegido. Jesus. Cante para Jesus, Cândido. Vocês não são Zacarias, mas você está vivo. E você é filho do Deus vivo. E Deus hoje quer ouvir o cântico dos vivos, porque Maria não pode mais cantar para você. Maria não pode mais cantar para Deus, porque está dormindo. Zacarias não pode mais cantar para Deus, porque está dormindo, esperando o dia da ressurreição. Mas alegra-se, ó Israel, porque tu que está ouvindo essa palavra, você está vivo e é filho do Deus vivo, e Ele está querendo escutar o seu lindo cântico. Um cântico lindo e maravilhoso, um cântico de agradecimento, um cântico de maravilha, de bênção, de reconhecimento pelo que Deus tem feito pela tua vida. Canta, diácono divino, porque tu é como Zacarias, servo de Deus. Canta, porque vocês são como Maria hoje. Vocês são como Zacarias. Vocês são servos de Deus, e Deus está ouvindo hoje o seu clamor, a sua oração, o seu reconhecimento. O seu cântico está chegando como cheiro suave nas narinas de Deus. Tantas coisas Ele tem feito por você. Ele te escolheu. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Tu és um profeta. Abra a boca, atalaia. Fala das maravilhas de Deus, porque Ele precisa de você, porque você está vivo e Ele é Deus dos vivos. Jesus, és o amado da minha alma, doce como Canta, Israel, chora nos pés de Jesus. Oh Maria Madalena, enche os pés de Jesus de lágrimas, enxugue com os seus cabelos, os seus longos cabelos, que é o seu véu separado para enxugar os pés de Jesus. Canta, canta, canta o cântico de agradecimento por esse ano. Canta, profeta, agradeça a Deus. Jesus, com doce tu és. Canta. Quem canta os males espanta. Não há outro como tu. Não, não há. Oh, maravilha. Como tu, Ele é Senhor. tão doce. Não, não há. Jesus é um nome tão doce. Jesus é um nome tão suave, tão lindo, que só de você cantar pronunciando o nome dele, em nome do Pai, em nome do Filho, Jesus o Nazareno, e em nome do Espírito Santo, tão doce. Chega daquela santaiada, chora nos pés de Jesus.
vai direto no patrão, vai no mediador. Timóteo 2:5. Só um mediador entre Deus e o homem. O filho de Maria agora está levando o seu cântico para o Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Está te levando, recebendo o seu cântico, está guardando na tábua do coração de Deus, do infinito do coração de Deus, do tamanho de um porta-aviões. O seu cântico essa noite, tu vai lembrar que o bispo é um profeta, vai fazer a diferença pela profecia dessa palavra. Se um dia alguém falar que existe o cântico de Maria, você pode falar também que também existe o seu cântico, que um dia você cantou para o Deus vivo. Se existe o cântico de Zacarias, você pode falar, homens de Deus, que também existe o seu cântico. Não está escrito, mas Deus viu e guardou para todo sempre. E todos digam amém. Doce companheiro, idem em paz, amigo e o Senhor vos acompanhe. Jesus, quão doce tu és. Jesus, quão doce tu és. Não há outro como tu. Não, não há. Não há outro como tu. Não, não há. E as batidas do meu coração chama pro seu nome, Jesus, 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 quão simples tu és. Jesus, quão simples tu és. Não há outro como tu. Não, não há. Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração chama pro seu nome, Jesus, 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 quão santo tu és. Jesus, quão santo tu és. Não há outro como tu. Não, não há. Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração
chama por seu nome, Jesus, 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 Jesus. És o amado da minha alma, amigo íntimo. Meu coração é todo seu, Senhor Jesus, amigo íntimo, amigo íntimo. Meu coração bate por ti. Palavras de sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.